professor Cláudio também está aqui. E então, ao professor Cláudio... Boa tarde, tudo bem? Uma alegria recebê-lo à tarde para essa palestra e para essa atividade tão importante para os cidadãos, para a cidadania e para os gestores, né? Excelente palestra. Tá bom, Francisco, obrigado, professor Cláudio. Então, pessoal, alunos, boa tarde, alunos do Gestão Comercial e outros alunos que estão de outros períodos também aqui. Nós vamos falar de um tema que é um pouco delicado, falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Hoje não usa mais a palavra doença, porque, na verdade, não é uma doença, é uma infecção, tá? E, às vezes, a gente pode até confundir em algum momento e repetir, porque foi por muito tempo essa expressão, tá? Mas antes de falar, propriamente dito, das infecções sexualmente transmissíveis, eu quero falar um pouco de sexualidade. Porque a gente ir direto falar de uma infecção sexualmente transmissível, a gente precisa entender um pouco o que vem a ser a palavra sexualidade. Então, é nessa intenção que eu começo esta palestra, falando sobre a nossa sexualidade humana e a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. São muitos slides, mas eu vou passando rápido, porque são pequenas frases, tá? São 50 slides. Então, o que é a sexualidade? Então, a gente fala constantemente sobre sexualidade, mas às vezes a gente não tem uma definição do conceito do que vem a ser sexualidade. Muitas das vezes a sexualidade é confundida com genitalidade. Então, é a confusão daquilo que é tudo ser humano, a gente foca e tudo parece em função da genitália. As danças, as roupas sensuais, tudo parece que não tem o conteúdo de ver o homem, a mulher, como um ser que tem uma sexualidade. Então, é nesse aspecto que eu quero refletir com vocês. Estou dando enter aqui, mas já foi o próximo slide. Então, a sexualidade é muito mais que um ato sexual. Ela envolve o seu corpo, a sua identidade, sua orientação sexual e os seus sentimentos. Então, não é somente o ato sexual. Ela envolve sentimentos. E ela envolve a sua orientação. Quando eu falo orientação, nós vamos ver mais à frente o que vem a ser uma orientação sexual. Nós temos seu corpo, sexo anatômico, refere-se aos órgãos genitais, aos órgãos sexuais, com os quais você nasceu. Nos homens, pênis e testículos. E nas mulheres, as mamas, os seios, o útero, ovários e vagina. Isso começa na puberdade e continua até a vida adulta. Então, para quem já passou pela puberdade, sabe que os seios, o menino começa a perceber o corpo, os hormônios na puberdade explodindo, aí você começa a perceber a sua sexualidade como um todo. Tá? Aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar, né? O corpo vai ganhando as suas transformações e características. Depois, já na puberdade, o corpo produz hormônios responsáveis pelas mudanças externas de seu corpo. Tá? Porém, na puberdade é muito mais do que mudanças físicas. Conforme você cresce, seus pensamentos, né? Suas emoções, necessidades e desejos também mudam. Cada indivíduo se desenvolve o seu próprio tempo, em seu próprio ritmo, de maneiras diferentes. Tá? É aquele momento que você olha no espelho e você começa a perceber detalhes diferentes no seu corpo. Depois, vai passando, você vai percebendo a sua sexualidade, você vai percebendo também a sua orientação. E aí começa uma certa confusão para algumas crianças, para alguns adolescentes, para alguns jovens,
para alguns adultos e para alguns idosos. Ah, você fala, mas para idosos? Sim, para idosos, para adultos, porque às vezes passa uma vida inteira lutando com a sua orientação sexual ou com a sua identidade de gênero. Um conflito que pode levar uma vida. Então, quanto antes a pessoa estiver tranquila com a sua sexualidade, melhor, com a sua orientação e com a sua identidade de gênero. E com o seu sexo biológico. Vamos ver um pouquinho o que vem a ser isso. Não é tão simples, não. Às vezes dá um nó na cabeça. Alguém, numa palestra, alguém fazia certas perguntas para mim, como era entender, né, alguém na questão da identidade de gênero, né? Vou só colocar a questão para vocês e vocês vão sentir o drama, né? Da pessoa que nasceu menino, ou melhor, que nasceu menina e que se sente menino. Então, se sente menino, logo você imagina que esse menino vai gostar de menina. No caso da quem? Da Tami Miranda, certo? Casado, ele é casado hoje, o Tami, né? Casado com uma moça, e não sei o nome dela, e tem um filho. Então, isso que você espera. Ele representa hoje uma identidade de gênero, tá? Nasceu menina, mas hoje a identidade de gênero dele é masculina, ele se identifica como homem e é casado com uma mulher, tudo certo até aí. Agora, e ao contrário, quanto isso, a pessoa se identifica, nasce menina, se identifica com o corpo de um menino, com o sexo masculino, não se sente bem no corpo feminino, e quando cresce é masculino e gosta de homem. Aí você fala, nossa, é maluco isso, né? Aí me deu um nó. Mas aí eu falei, mas isso existe. E eu respeito. E isso é muito importante. Então, porque a diversidade do ser humano, às vezes você fica com dificuldade de compreender, mas é a diversidade. Então, há respeito pela sexualidade. A identidade de gênero refere-se à maneira como você se sente em relação ao seu sexo. Isso é identidade de gênero. Ou seja, se você se identifica como homem ou mulher, é o que a gente espera. Nasceu menino, se identifique com o sexo masculino. Nasceu menina, se identifica com o sexo feminino. Então, é o homem e mulher. Então, é isso que a gente espera. Mas, às vezes, isso é uma questão de DNA, é um relé que, às vezes, não aconteceu como programado. Aquilo que foi programado não aconteceu como os pais, a sociedade queria. Então, isso pode acontecer e acontece em todas as épocas, desde que o mundo existe, no reino animal, não sei se no mineral, no vegetal, mas no reino animal, sim. Tá? Seja mulher ou homem, as pessoas têm uma condição de sentimento masculino e feminino. E outra, eu poderia pegar uma régua para mostrar para vocês que ninguém é 100% e ninguém é 0% em qualquer coisa na vida. Nem o maior matemático, Einstein, que foi um dos maiores matemáticos, na escola parece que ele não era lá um grande estudioso. E às vezes os maiores cientistas, Freud, um dos maiores psicólogos, psicanalista, mas ele também precisou de ser analisado. Às vezes você vê aquele maior cientista do mundo que precisa de apoio. Os maiores cientistas da NASA não trabalham sozinhos. Eles precisam do outro. Então, por quê? Porque não é 100% sozinho. E na sexualidade também, não somos 100%. Se alguém chega perto do 100%, se for no lado da heterossexualidade, ele pode ser um maníaco. E se ele é do lado da heterossexualidade também, do 0%, ele pode ser um assexuado. Se ele for no meio, aí tanto faz, aí mais sereno. Em geral, a heterossexualidade a gente podia medir, né, do meio para cá, e onde você está? Você 100, 70,
Se for 100, tem que tomar cuidado, porque você pode sofrer, né? Pode ter problemas. Aí, aí tem que buscar uma outra cultura, né? E se for também abaixo do 100, do 50, pode ser que você entre numa outra característica aqui dessa escala que eu coloquei, a identidade de gênero. A sua orientação sexual. Então, pode ter algum... Eu estou falando aqui de uma forma bem rápida. Eu espero que, se alguém tiver alguma questão, a gente pode até conversar sobre isso, né? De 0 a 100. Ninguém é 100 e ninguém é 0. Então, não existe uma escala. Nós que adoramos colocar as pessoas nas caixinhas, padrões. Tem que ser assim. Se não for assim, eu não aceito. Então, nós gostamos de trabalhar com padrões, com categorias. Se a gente vai comprar alface, a gente quer que a alface só tenha alface no supermercado. Aí a gente vê que tem tomate junto. Aí você fala a categoria das verduras. E se tiver iogurte, fala, iogurte até que está tudo bem, está próximo. E se colocar pneus próximo dos tomates, você fala, nossa, está estranho. Mas aí você fala, tudo bem, sei lá, alguém veio aqui já comprar tomate, ou já resolveu trocar de carro porque está sobrando grana, né? Aí você começa a fazer umas coisas, você vê que, pô, pode colocar, tá tudo certo. Mas aí, mesmo sendo estranho, eu aceito, eu não vou brigar com o cara do supermercado. Então, na vida, muitas coisas, às vezes, a gente não entende, mas a gente respeita. Então, isso é importante. Eu acho que eu pulei aqui um... Vamos para o próximo. Então, isso eu estou falando de identidade de gênero. Você nasceu menina, mas você se identifica com menino. E você nasceu menino, mas internamente a sua cabeça se identifica. Agora, quem que vai descobrir isso? Os pais, observando, as pessoas vão dando sinais. Às vezes, muito de tênue idade, você já consegue perceber isso. Agora, a orientação é diferente de identidade de gênero. Aí vem aí presidente, todo mundo falando um monte de asneira, sem saber o que é identidade de gênero e sem saber o que é orientação. Sem respeitar as crianças, respeitar adolescentes, respeitar os pais que têm filhos assim, e não respeitam. Aí jogam como política. Eu tenho pavor a essas coisas. Porque a orientação sexual da sexualidade cabe a cada um. Porque aquilo que você nasceu menino, aí já não é identidade de gênero. Nasceu menino, gosta de ser menino, joga bola, faz karatê, faz capoeira, adora artes marciais, trabalha quebrando pedras na enxada, tudo. Mas quando você olha para o outro menino, você se sente atraído por ele. Ou por um menino, mas do mesmo sexo. Isso é orientação sexual. Não é culpa sua sentir atraído. Gostar do amarelo, gostar do verde, gostar do cor, sei lá qual a cor. Aí você fala, mas você tem que gostar do vermelho. Não é questão de política. Às vezes você até gosta do vermelho, mas não quer. Lá nos Estados Unidos tem isso, azul e vermelho. Então, aí se o democrata gosta de colocar uma camisa vermelha, o pessoal fala, tá louco, hein? Você é republicano agora? Então, aí entra em outras questões. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que você tem o seu olhar, desde criança, às vezes você gosta de algumas coisas e da sua orientação, que não é culpa sua, você nasceu com isso. E não é fresco. Uma coisa, não podemos confundir alguém que pode até trabalhar, não sei por que cargas d'água, pode até trabalhar ou vender sexo. Aí faz sexo indiferente. Não escolhe parceiro, ninguém. Isso aí já é outra questão. Eu estou falando de pessoas do dia a dia que têm a sua orientação. Tá certo? Então, aí nós estamos falando... E essa orientação, ela pode ser homossexual, definida. E não esqueça da régua, tá?
Não esqueça da régua. Quando você fala que a pessoa é homossexual, você acha que um homossexual pode ser 55, no caso, na escala, né, abaixo dos 50, porque você passou dos 50, ele já está na característica de hétero. Mas ele pode estar ali no 49 e ele decidir só ser homossexual, ou ele pode sentir atração pelos dois sexos e ele ser bissexual. Ou pode ser que ele também esteja para o lado de cá, ele gosta muito mais de mulher, mas por algum momento ele pode por algum período da vida dele, ele se sentir atraído por o outro sexo e ficar muito confuso. Mas se ele está numa sociedade que o trata bem ou a trata bem, sem essa neurose, ele pode futuramente seguir aquele caminho que mais é apropriado a ele, ou a heterossexualidade, ou a bissexualidade, ou a homossexualidade. Agora, se essa história da orientação sexual é diferente de identidade de gênero, aquilo que eu falei para você. A menina nasceu menina, com a identidade de gênero masculina, ela cresceu e mudou, hoje tem barba, tudo, e gosta de menino. Falei, nossa, quer dizer, então, na verdade, é um menino gay, que nasceu menina. Aí o pessoal falou, por que ela não ficou menina? Não, o corpo não era compatível com ela, ou com ele. Maluco isso, né? A gente aceitar a diversidade, por mais dura que seja, existe na criação a diversidade. Nenhuma árvore é igual a outra e ninguém é igual a ninguém. Somos parecidos. O meu nome é Aparecido. Então, fala, somos parecidos, né? Não somos iguais, porque se fôssemos iguais seria horrível. Todo mundo ter que gostar da mesma coisa, da mesma cor, do mesmo jeito, rir do mesmo jeito, falar com o mesmo tom, ter a mesma cor de olhos, ter o mesmo cabelo, todo mundo careca. Pessoal, ou todo mundo do mesmo sexo? Não, é a diversidade. O Criador é o grande artista, que todos os dias cria uma obra diferente e única. Ele não se repete. Bom, deixa eu controlar meu tempo aqui, porque eu me empolgo e às vezes vai passando o tempo. Então, aqui eu coloquei um outro slide que vai mostrar, então, a heterossexualidade, a homossexualidade, e eu falei a bissexualidade, mas pode existir também o pansexual, que é aquele que tudo tranquilo, curte tudo, tá certo? É aquele que é indiferente. Existe? Sim, existe porque existe diversidade. E existe o assexuado. Você fala, mas assexuado existe? Existe. E feliz daquele que escolheu uma profissão até para cuidar, ser um pastor, por exemplo. Eu até falei assim, né? Até brinquei uma vez que seria se os padres, um padre que escolhe ser padre, e se ele tem uma sexualidade, é um heterossexual tremendo, e ele vai ter que trabalhar com muitas moças e tudo, é um sofrimento muito grande. Ou se ele é um gay e vai ter que conviver com um monte de rapazes bonitos, tudo, no convento, deve ser um sofrimento horroroso também. Porque toda hora vou ter aquela... Porque eu estou falando da sexualidade em geral, do prazer de abraçar, de estar junto, tudo. Porque não estou falando que necessariamente que tem que ter sexo, mas não deixa de ser uma atração contínua. E se não for bem trabalhada, pode ser um sofrimento. Agora, aí se fala, aí o que eu pensei, né? Se fosse uma pessoa assexuada, que existe também, o sexo. Faz sexo para quê? Aí até no casamento, agora eu estou falando, você vai casar, tem que ver. Você é uma pessoa tranquila, seu marido, a sua esposa não é, pode ter conflitos. Até isso seria bom. E tem o homofóbico. Esse tem cura, tá? Esse tem cura.
Então, aí peguei a piada, né? Como assim? Você não gosta de pizza? Você vai para o inferno. Então, acho que a única coisa aqui que tem cura, eu tenho praticamente certeza, é a homofobia, o homofóbico. Por quê? Se nasceu com a testosterona lá no calcanhar, ou não tem desejo de sexualidade, você não vai ter que ficar aplicando doses altíssimas de testosterona para ter desejos. Tem gente que não tem. O idoso, às vezes com 90 anos, já não tem mais a testosterona, tudo, os desejos já foram. E tem gente com 15 anos que já também, nem a questão da testosterona enquanto determinação do desejo, mas não tem esse desejo. E tem outros que sobem pela parede. Eu falei outros, mas pode ser outras. Bom, pessoal, vamos caminhando. Então, de uma forma de manifestação de prazer, a sexualidade, ela é uma das formas, né? E o seu sentimento é importante ter um relacionamento saudável. Se você agora quer ter um relacionamento, ou tem um relacionamento, ou pretende ter um relacionamento, é muito importante que ter um relacionamento saudável, um parceiro de confiança, antes de iniciar qualquer tipo de experiência sexual. O casal deve se conhecer bem, comunicar abertamente seu sentimento e decidir juntos se estão prontos para fazer sexo. Ambos precisam conhecer os limites um do outro, para que nenhum dos dois se sinta forçado ou desconfortável ou se arrependa de algo depois. O que é sexo, então? O sexo é apenas uma das maneiras de compartilhar intimidade com seu parceiro. Mas pode ter consequências. O sexo tem consequências. Você pode contrair uma infecção sexualmente transmissível, como a AIDS, por exemplo, gravidez, e tem a gravidez indesejada. Mas não esqueçamos que o sexo é uma das manifestações da sexualidade. Sexualidade tem beijo, tem abraço, tem toque, tem carinho. É tudo que envolve a relação de uma pessoa. Então, vai muito além viver bem a sua sexualidade, tá? E quais são as consequências positivas de uma relação, então, sexual equilibrada e tudo? Aí eu coloquei até aqui o momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Aí, o nascimento de uma criança, até coloquei várias imagens aqui para a gente ver, a família, aí eu coloquei diferentes famílias, a família de dois rapazes, um casal idoso, uma outra família, é de uma série que eu vi, que é o Sol e esqueci o nome do outro ator, que também formam uma família de duas moças que têm tem um filho, o Barack Obama, sua esposa, poderia ter colocado aqui o Tami Miranda com a esposa, poderia ter colocado também a imagem como representação para nós do Paulo Gustavo, que faleceu e deixou 2 filhos junto com o seu esposo, que eu não lembro o nome também, ai, que negação para nome, mas é como exemplo para vocês. Então, que o que importa é o amor. Agora, a maneira e como pode ter várias formas de amar. Então, o que importa na sexualidade é esse respeito pelo outro. Se está tendo respeito, merece ser respeitado. Quais são as consequências negativas de uma relação sexual? Aí, as consequências negativas, e que nós entramos, então, nas infecções sexualmente transmissíveis. Eu estou falando só das infecções, porque pode ter muitas consequências. Se eu estou falando de uma violência, eu nem estou falando de violência sexual, de estupro, de nada, tá? Ou sem consentimento, ou porque alguém estava usando droga, ou estava com o poder do álcool, de alguma coisa. Eu não estou dizendo isso, eu estou só falando realmente das consequências enquanto infecções, que é o nosso propósito aqui, de sexualmente transmissíveis.
E essa realidade, eu peguei um trecho já que está lá em Timóteo, tá? Entretanto, que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então, aqui tem já lá na Idade Antiga, 5.000 anos atrás, na Bíblia, em Timóteo, quer dizer, nas cartas e tudo, já tem muitos momentos que você já vê citações falando do prazer descontrolado. Do prazer pelo prazer, simplesmente. Tem gente que vive em função do prazer só. Não existe o amor, o respeito, a vida, o corpo, não existe. Nós já nos estamos vendo aqui, lá em Timóteo, no capítulo 5, versículo 6. Em Hebreus está escrito, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Aí você fala, mas e o homossexual? Ele pode ser adúltero também. Se ele é casado, ele tem que respeitar o seu companheiro. E não esqueça que tem homossexuais que têm vida junto há mais de 50 anos. Ah, você fala, mas são infiéis. Não. Tem infiéis. Mas eu conheço muitos totalmente, nem passa, nem sonha em ser infiel um ao outro. Nem sonha. Eu falo de experiência própria, tá certo? Então, essa importância, eu peguei na Bíblia, você podia falar, nossa, mas a Bíblia, não, mas tem, claro, você pode justificar muitas coisas quando você quer o lado negativo. Então, o que vem a ser uma infecção sexual, né, transmissível? São doenças causadas por vários tipos de micróbios, né? Aqui eu coloquei a palavra lá, peguei lá, bichinhos, né, microscópicos, né? A gente está lembrando do vírus agora, né? Que também o HIV, que nós vamos ver, que é um vírus também, tá? Que infecta só, que é diferente de um vírus respiratório para um vírus de transmissão através do sangue, de fluidos do corpo, né? Diferente. E que pode estar no pênis, no ânus, na vulva e vagina, tá? Das pessoas contaminadas. Antigamente, chamada de doenças venéreas, tá? Relativo ao Vênus, tá? A deusa da formosura, tá? Doença do amor. Aqui vocês são muito jovens, eu acho que a maioria aqui, mas quando eu nasci, não lá em Barbacena, mas em Minas, sempre toda cidade, eu nasci no campo, na área rural, mas a gente sabia que tinha um lugar que chamava de meretrício, zona, lupanário, né? Já pensou alguém falar que está chegando do lupanário, a palavra latina, então, que nada mais é que esses lugares de meretrício, zona. Hoje já não temos mais isso, né? Mas ainda pode ser que a gente encontre em algum lugar, tá? São tão antigas quanto a humanidade, as doenças, né? Adquiridas durante o contato sexual, em qualquer variação, independente de ser heterossexual ou homossexual. Infelizmente, elas vêm aumentando em todo o mundo. Há tempos atrás, colocaram a doença, a AIDS, como se fosse algo mal do gay, né? Porque eu não vou entrar em detalhes, porque a relação anal, ela acaba tendo fissuras e, por isso, não tem a lubrificação de uma relação vaginal e é muito mais fácil a contaminação. Então, proliferou, até porque os gays têm que viver nos guetos. Agora não mais, mas há 30 anos atrás, eu trabalhei 2 anos com pacientes terminais de HIV com o Padre Valeriano. Aí ele existe ainda, na Zona Norte, em São Paulo. Então, eu vi muita gente morrer. Vocês não imaginam, em 1993, quem pegava HIV, eu estou antecipando, estou falando do HIV já, né? Era a sentença de morte. Era a sentença de morte.
Então, a gente sabia que naquela época a gente falava como, parecia com uma peste gay. E a gente sabe que não é isso. E que a gente sabe que todos estão sujeitos a uma infecção sexualmente transmissível. Aqui eu coloco algumas, mas pode ter mais. As principais, o cancro mole, a candidíase, o candiloma, o HPV, né? Que, aliás, o professor Cláudio depois vai falar um pouquinho para a gente até da importância das vacinas, tá? Alguma coisa que ele vai ressaltar no finalzinho para nós, tá? A importante, tem vacina para o HPV. As meninas têm que ver lá se tem se não foi vacinado, estou falando das mulheres, os rapazes também tem que ficar, eu não sei, eu não procurei saber a idade para vacinação, tá? Porque o homem também, ele é o transmissor, mas também quer dizer, ele pode estar com o vírus, principalmente a mulher, por causa da vulva, tudo, do útero, é muito complicado. Então, é importantíssimo estar atento ao HPV. A gonorreia, o granuloma, tá? A tricomanias, a herpes, ou herpes, né? A sífilis e a AIDS são as principais. Mas de todas aqui, o HPV é importantíssimo e tem vacina. Desculpa, se é que se eu estou falando errado, às vezes eu não sei se a Ana, é que eu não busquei essa informação, não fiquei atento à questão da vacina, do HPV, mas eu acho que sim, que está disponível, isso é grátis. Se alguém souber, depois me fala, tá? Eu esqueci de ver esse detalhe. E eu não coloquei aqui, pessoal, as hepatites, mas eu vou falar mais à frente. A hepatite A B e a C, principalmente a B. A B tem vacina também, não estou certo disso, mas é grátis, e são em 3 vezes, 3 doses. E ela mata, a hepatite mata, a C também mata, mas a C já é mais complicado, em relação sexual é muito difícil, a não ser que seja algo muito violento mesmo, para que aconteça a contaminação. Mas pode acontecer, transfusão de sangue ou alguma coisa, hepatite C. A B, então, tem vacina. Eu não sei se alguém está colocando no chat, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Acabou de falar para mim aqui, para criança de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14, disponível HPV no SUS. E depois vocês podem ver também para mim, até que idade está disponível a hepatite B, porque é importantíssimo isso. Aliás, eu só estou falando de enfermidades, né? Infecções sexualmente transmissíveis, porque claro que tem outras vacinas que o Cláudio vai falar alguma coisa para nós. Bom, pessoal, quem pode pegar uma dessas infecções? Quem pode? Pessoal, todos nós. Por mais, a não ser que você tenha só realmente seu parceiro, sua parceira, ou se você não tem parceiro nenhum e vive dentro seja de uma castidade, ou vai preparar para um casamento, ou vai esperar encontrar um parceiro com quem você pode pedir para ele. É gratuito. Pedir. E não é vergonha pedir, se você vai casar com alguém, que tem os exames. Todos os exames. Imagine se alguém tem, né, vamos ver mais à frente, sífilis, HIV. Você pode casar, mas desde que você esteja ciente, tá certo? Então, qualquer pessoa que teve ou tem algum tipo de contato sexual sem camisinha, seja ele anal, vaginal ou oral, com alguém que se infectou, pode ter, então, uma infecção sexualmente transmissível. Ah, mas o oral também pode? Pode. É mais difícil? É. Quer dizer, aqui a gente poderia colocar a escala. O anal é que contamina mais, porque o ânus não tem lubrificação. A vagina é menos, porque tem menos fricção. Agora, o oral, eu estou olhando aqui o chat, tem a hepatite B e toma em 2 doses, legal, tá? Em 6 meses. Tá vendo, pessoal? Já falamos de 2 vacinas que tem e às vezes nós não sabemos. Tá, obrigado, Amanda. Pessoal, então a infecção
oral pode acontecer, porque às vezes você tem uma fissura pequena e não sabe. Às vezes uma afta, às vezes até uma cárie. Então pode acontecer. Sim, pode. Tá certo? É como a infecção do vírus agora, né? Você usando máscara, você se contamina? Depende da máscara também. Agora, qualquer máscara vai te dar uma pequena proteção, de 30%, 40%, 50%, de 95% a quase 100%. Então, é a mesma coisa do preservativo. Ele vai te proteger 100%. 100% são poucas coisas que a gente tem essa garantia de 100%. Mas que se ele te der 99% de garantia, nossa, é muita segurança. Bom, seguimos. Como saber, então, se eu tenho uma infecção? Como saber se eu tenho uma dessas infecções? Pessoal, aí, não adianta. Hoje nós temos recursos. Antigamente, não. Hoje nós temos recursos. Então, quer dizer, nós temos que buscar um posto de saúde. E o Brasil, nesse ponto, nós podemos ter muitos problemas, mas nós temos esse recurso que muitos lugares do mundo não têm. A gente pode ter acesso ao sistema de saúde. Ah, mas não é o melhor do mundo. Mas a gente tem acesso, o melhor do mundo não chega para toda a população em muitos países, e nós temos, tá certo? Eu posso falar aqui de Mogi. Tenho orgulho do sistema de saúde de Mogi. Nós temos UPA, posto de saúde em quase todos os bairros, 5 hospitais, eu acho que é 5. Não, eu coloquei os particulares junto, mas eu acho que tem 3 hospitais públicos, ou 4, não sei. E quer dizer, onde você tem isso no mundo? Ambulância que vem pegar você na casa, tratamento para o HIV gratuito para o resto da vida, mas eu não quero ficar tomando esse remédio para o resto da vida, então a gente vai se proteger, né? Bom, aqui, quem pode pegar essa infecção? Eu pulei aqui, acabei voltando o slide. Como posso saber? Então, claro, para saber eu tenho que ir a um local, né? Essas doenças são graves? São. Todas elas podem ter complicações, mas as principais, a hepatite, que eu já falei, importante, o HPV, a sífilis, tá? As outras, até um antibiótico, tem antibiótico, penicilina, tudo, o médico vai receitar, vai resolver rapidamente. A mesma sífilis, mas tem que estar atento. Agora, o HIV, a gente sabe que, por enquanto, não tem cura, tá? E todos podem ter consequências. Não podemos ter vergonha de fazer exames, porque qualquer um pode ter. Somos humanos. Somos humanos. Não podemos nem condenar. Eu não quis citar o nome do menino, do cantor que faleceu, porque muita gente já está condenando, porque ele era casado e parece que ele teve uma relação com uma outra modelo, não sei, e deu toda aquela confusão, e aí o pessoal estava falando. Mas aí eu pergunto, 23 anos, famoso, testosterona nas estrelas, os amigos parece que montaram tudo. Aí eu pergunto, será que alguém com 23 anos, com umas cachaças ainda na cabeça... Estou imaginando, tá? Será que tem todo o controle? Depois que você já deu uns beijos, tudo? É como se diz, né? Eu falo que a sexualidade é lábios também. E aqui é como fornalha, né? Se põe fogo aqui, o fogo sobe para tudo quanto é lugar. Então, depois que já a casa está pegando fogo, aí fica difícil, né? Controlar. E aí pode ter as consequências lamentáveis, tá? Aí alguém está falando aqui, sim, exatamente. Muito bem. As virgens também podem pegar. Pessoal, as virgens também. Depende. Tem muitas coisas que, às vezes, a história da relação sem a tal penetração, o vírus,
uma doença, ela está no fluido, então pode sim, tá? Não tá livre, não. E no beijo também, e no sexo oral. A mulher, ela pode ter sexo anal, ou o homem pode ter sexo, então, eu tô falando agora no caso aqui da virgem, né? Então, quer dizer que não está livre, tá? Mas se eu tiver com uma infecção, o que eu devo fazer? Tenho que parar de transar? Qual ação que eu devo, o devido cuidado? Então, aí eu coloquei aqui uma frase, peraí, deixa eu ler. Era qualquer ação sem o devido cuidado, sem amor, conhecimento pode ter suas consequências. Faltou uma palavra ali. Então, quando tem o devido cuidado, a preparação, tudo, aliás, se tem todo esse cuidado, quem pensa, quem prepara, normalmente você não acaba caindo em arapucas nenhuma, né? Porque você elabora, é muito difícil. Pode acontecer, mas é raro, tá? Bom, pessoal, abri o microfone. Oi? Você não tem dinheiro? Hein? Eu vou fechar. Tá. Pessoal, eu vou passar agora rapidamente, deixa eu só ver meu tempo aqui. Faltam 20 minutos. Eu vou passar agora, eu não vou parar nas imagens que eu já falei para vocês, só vou... Não, no texto. Se alguém quiser o slide, depois eu passo, tá? O cancro, e vai estar gravado também, tá? Vocês podem ver depois. O cancro mole, aí... Só que aí tem que ver, porque às vezes nem sempre a gente consegue definir bem em casa, porque pode ser uma afta, tá? O estresse que nós estamos vivendo agora, às vezes a acidez, você come muita comida ácida, e às vezes tem gente que já é propensa a ter aftas. Mas se apareceu algumas aftas aí que não somem, né? 2 a 5 dias... pode aparecer aqui, transforma numa úlcera e não sara, nada, é bom procurar um médico. Então, pode ser um cancro mole, tá? Depois tem a candidíase. Aqui a gente pega a foto na internet, eles colocam algo tenebroso. A pessoa já está como diz quando era criança, o sapinho, né? Mas não é isso, aqui é outra coisa, tá? Candidíase. Então, realmente, ela pode ser transmitida. Aqui tem uma foto que choca um pouco a gente, mas ela pode começar e pode ir desenvolvendo. Então, é importante estar atento. Também, o candiloma, tá? A gente tem que ficar atento, que pode ser uma verruga comum e pode não ser. Então, por isso, o HPV, tá? O papiloma vírus humano. Pode ser uma pequena... Se aparece uma verruga, verifica, vai tomar banho, olha, tem uma verruga. Aí você fala, opa, essa verruga está estranha, está aumentando. Às vezes você pode ter uma verruga que não é nada, mas é bom verificar. Depois a gonorreia. Na época, da época de Cristo, sempre. Chegaram a inventar camisinha até de pele de carneiro, por causa da gonorreia. Como eu falei meretrício, lupanário, mas o pessoal falava era zona mesmo. Então, por causa disso que a gente fala hoje, isso é uma zona. Então, era chamada, não sei, lá em Minas, pessoal, não sei em São Paulo. Mas eu estou até desde adolescente em São Paulo, eu acho que é essa mesma palavra. Tá? Então, tinha muita gonorreia. Hoje, tem medicação? Sim, para tudo isso tem medicação. Tá? Depois, o granuloma, tá? Que aí você pode confundir até com a HPV, tudo, mas ele realmente parece uma crista de galo. Ele começa e tem que... Às vezes, não é que você vai ver um idoso com um granuloma, porque tem o granuloma, que às vezes pode aparecer na pele do idoso, tudo, e às vezes não tem nada a ver com uma lesão. Aliás, o granuloma é indolor, mas quando ele está na área genital, ele pode ser, então, uma infecção sexualmente transmissível. E aí, o dermatologista, qualquer médico, não sei se qualquer médico vai ter condições de avaliar isso, mas é bom verificar. Depois tem a tricomeníase, né, que é que aí pode ser esse escorrimento, tudo vaginal, tudo. Então,
Nos homens, geralmente, os sintomas podem ficar mais ocultos. Então, também é importante. Eu vou deixar esse material para vocês, ou pode buscar na internet. A herpes. A herpes tem a herpes zoster, que agora tem até vacina para as pessoas com mais de 50 anos, que 90% da população pode ter a herpes no corpo. Mas aqui nós estamos falando da herpes genital, e está aqui na labial também, que pode estar relacionado à infecção sexualmente transmissível. Então, quem vai avaliar isso é um médico, mas se você está percebendo isso, é bom ficar atento, tá? Para poder fazer um tratamento adequado. Depois, a sífilis, que eu falei, que isso é complicadíssimo para a criança, para a mãe, para todo mundo, tá? E ela não acabou. Todas essas que eu estou falando, elas existem e elas continuam, tá? Elas estão aí. Então, a sífilis, ela tem a primária, tem a secundária e a terciária. Nós vamos ver aqui. E outra, por onde vai passar a adquirir uma sífilis? Deixa eu só voltar aqui. É a mesma coisa, sexo vaginal, anal ou oral, com pessoa contaminada, tá certo? Também pode acontecer pela transfusão de sangue ou pelo parto. Transfusão de sangue hoje é raríssimo. Os sangues são testados, tá? Antigamente, não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje é raríssimo, numa transfusão de sangue, você pegar isso, tá? Muito difícil. Nunca mais ouvi falar sobre isso. Aqui tem, então, a primária, que pode parecer uma afta, né? Uma ferida indolor, né? Tá? E aí é ficar atento. Aliás, a gente tem que estar sempre atento ao corpo da gente. Não vamos pedir para o vizinho, o parente, sei lá o quê. Alguém está olhando. Você tem que estar atento. A gente não está mais na Idade Média ou num convento onde a freira tem que tomar banho como diz, com a batina, com o traje, né? E não pode ver o corpo. Hoje a gente pode ver o nosso corpo, tá certo? Aí nós temos a secundária. Vê que a primária é um pontinho só. A secundária já está espalhado pelo corpo. A terciária já é cruel. Aí já tem cura? Tem. Mas para a criança, para o bebê, já poderia ser muito grave. Tem as consequências, tá? Eu coloquei mais textos aqui, aí tem a terciária. A terciária já vai danificar o bebê, se a mãe tiver com ela não sabe, às vezes ela está... Então, ela teria que ter um cuidado muito grande. Principalmente quem quer ter um bebê, tudo é importante fazer todos esses exames, certo? Bom, pessoal, Francisco, eu estou olhando o tempo aqui, eu vou passar os slides, temos mais ainda 10 minutos. Depois a sífilis, ela também vai afetar coração, pé, o corpo em geral, o cérebro, tudo, tá certo? E aí as hepatites, eu já falei, já descobrimos até que tem vacina para a hepatite, tá? Gratuitamente, primeira e segunda dose, então em 6 meses, um tempo. Vamos procurar, vamos vacinar. Não é só a vacina da Covid, tem outras vacinas. Tem o sarampo, não podemos esquecer, tem a vacina do tétano, a dupla, tem a tríplice, tem outras vacinas. Aí, se eu pegar minha carteirinha para vocês, que depois que o Cláudio falar, eu posso até mostrar. Tem a carteirinha de quando era bebê, todas as vacinas. E estou desesperado pela próxima vacina, que é a da Covid, né? Bom, pessoal, para a gente encerrar, vou focar aqui na AIDS. Estão esquecendo. É como esquecer do vírus. Parece que está tudo tranquilo, né? Já conseguiram vacina, já tem coquetel dos Estados Unidos, só custa $3.000. O outro, tem um mais barato de $1.000. Aí eu pergunto, o governo do Brasil consegue dar um coquetel para a gente dos Estados Unidos de $3.000? Se caso a gente contaminar sem a vacina? Calcula aí, o dólar quase 5,5 por pessoa no Brasil. Se ele não está dando nem Bolsa Família, vai dar uma vacina no hospital, eu acho que não vai chegar para nós. $1.000 pode ser R$5.000 esse coquetel, até a gente descobrir que a gente não vai receber o coquetel. Então não tem que continuar cuidando. A mesma coisa comparando aqui com o HIV. Você quer? Eu pergunto,
Você quer uma infecção para que conviva com você o resto da sua vida, você tem que falar para você mesmo todos. Ninguém quer. Claro, se você já é portador ou por um acidente tornou-se portador, bom, aí a gente tem que encarar. Eu estou brincando com vocês, mas é verdade, é como uma coisa da calvície. Você gostaria de ter o cabelão, não sei de quem, mas aí você olha no espelho e fala, esse sou eu, agora tem que conviver com isso. Aí é que você tem que conviver com algo, ou com a cor dos seus olhos, isso a gente aprende a conviver e gostar da gente e continuar a vida. Mas se você pode evitar, por que não evitar? É a mesma coisa da máscara. Eu sou meio neurotizado, eu saio de máscara sempre que meu pai está vacinado, mas eu continuo com máscara. Ele está vacinado, eu não. E mesmo quando estiver vacinado, eu não sei, porque a vacina não é 100%. Se eu puder ainda o dia que eu tiver certeza que a minha vizinhança ninguém jamais tem o vírus já está sob controle, pronto. Mas se eu perceber que ainda ele está circulando muito, eu vou ter controle. Então, você vai numa festa, tem 100 mil, um só dos garotos que estão ali, ou das garotas, um está contaminado. Opa, você já não está tranquilo. Então, já que você não sabe, porque a AIDS, o HIV não tem cara, não tem cheiro, você não vê, o melhor é se proteger. Aqui são alguns sintomas quando o HIV já está em fase avançada, porque nós também não somos acostumados a fazer testes, tá? Então, ainda a melhor coisa é usar máscara, tá? E a melhor máscara para proteger das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, ainda é o preservativo. Tá certo? Aqui não precisa nem mostrar hoje como usar um preservativo, e nem ter vergonha de usar um preservativo. Se o menino não tem, a garota tem, se você quer. Agora, se você fala, não, a minha sexualidade, eu só vou viver de outras formas, através do abraço, do carinho, do beijo. E quando eu decidi mesmo por uma outra parte, que é o sexo, que é um complemento da sexualidade, aí eu vou decidir de uma forma responsável, seja para formar uma família, ou seja para ter prazer. Então, não esqueça do preservativo, tá? Porque a gente dificilmente você vai pedir para o seu parceiro, a não ser que você peça para o seu parceiro, ele peça também todos os exames. E aí você tem que ter o controle ainda da questão da gravidez, tá certo? Bom, pessoal, tá aqui todos os cuidados na hora de usar um preservativo, com muita calma, para que tudo saia bem. Vou ler esse último texto para a gente encerrar, passo para o professor Cláudio. Se você tiver pequenas feridas, verrugas, ou corrimento no ânus, ou na vulva, ou no pênis, se você tiver coceira, dor ou ardor nestes lugares, seja durante ou após a relação sexual, ou quando fizer xixi, preste atenção. Qualquer um desses sintomas pode indicar que você está com uma infecção sexualmente transmissível. O HIV não tem cara, não tem raça, não tem cor, não tem classe social. E daí a importância de usar sempre o preservativo. A importância sempre de usar máscara. O vírus não tem cara. Lembre-se de que a maioria dessas infecções são tratáveis, curáveis. E quanto mais cedo diagnosticadas, melhor. Aqui está um preservativo e as referências de onde eu busquei. Agradeço a atenção de vocês. E, Cláudio, você está por aí para falar da vacina?